Graças a Deus, louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço muito a Deus pelo privilégio que tenho de estar aqui neste dia, podendo falar das grandezas do nome do Senhor Jesus e podendo ensinar para você tudo aquilo que tenho aprendido nas orações, na busca do Espírito Santo, tudo aquilo que me é revelado por Deus através das Escrituras e também através das experiências que Deus nos dá nos dias que vão se passando. Ele vai buscando, vai orando e Deus vai acrescentando, através de grandes experiências, conhecimentos que nós podemos repartir, fazer o intercâmbio desse conhecimento para que você saiba como se defender do maligno e para que você saiba como vencer a batalha espiritual que todos os dias se propõe a destruir a tua vida, te levar para a infelicidade, te levar para o sofrimento, te levar para a dor. Hoje nós estamos iniciando uma série de vídeos onde estarei abordando essa temática: como vencer a batalha espiritual, como envergonhar a Satanás. Então nós vamos meditar sobre isso. Serão diversas palestras, diversas aulas, diversas pregações sobre este tema, e dentro desse contexto eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal do YouTube, né? Você se inscreve, clique em inscrever-se, clique em gostei, né? Dá um like para que a gente possa ter mais acessos e também deixa seu comentário ali. Quando você clicar ali no sininho, clica receber todas, que daí quando eu colocar o segundo módulo, a segunda etapa dessa pregação, você vai receber um aviso no seu celular, no seu equipamento eletrônico e vai poder estar acompanhando esta palavra, este ensinamento todos os dias. Então, fica aí o convite. Se você sentir vontade e desejo de seguir o nosso trabalho, vai ser um privilégio imenso. Muito bem. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, nós vamos falar sobre guerra, nós vamos falar sobre luta. E hoje, neste primeiro momento, nós vamos identificar como o inimigo luta contra as nossas vidas. Eu vou fazer uma oração. É muito importante que nós estejamos em espírito de oração. Eu peço a você que ore juntamente comigo. Se você não consegue orar, curve a sua cabeça e ouça a oração para que Deus possa, através do poder do Espírito Santo, estar introduzindo essa palavra na nossa mente e no nosso coração para que venhamos aplicá-la na nossa vida todos os dias. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, estamos aqui na Tua presença nesta hora, Pai, pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua ajuda, pedindo o Teu entendimento, pedindo que a Tua mão amiga esteja estendida em nosso favor. Pai, abraça-nos, como o Pai carinhoso que abraça o filho que ama. Pai, guarda-nos, livra-nos de todo mal e inspira-nos a trazer a Tua mensagem para esta pessoa. Não importa qual seja o tempo que ela vai ouvir esta mensagem, não importa qual seja o ano, mas que ela possa entender, meu Deus, a revelação que o Teu Espírito Santo apresenta sobre a vida dela, sobre a mente dela, sobre o coração dela, a fim de que ela possa ser livre de todos os dardos, de todas as setas, de todas as influências negativas e malignas que a conduzem para o abismo. Pai, em nome de Jesus eu coloco este trabalho em Tuas mãos e peço, inspira-me nesta hora, Senhor, através do poder do Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, em primeiro lugar quero dizer uma coisa. É inegável a existência do diabo. Sim. Muitos pastores não querem falar sobre o assunto. Muitos pastores não querem debater sobre esse assunto. Dizem, o diabo não entra na minha igreja, ele não tem poder para estar aqui. E falam estas coisas. Mas isso tudo é uma mentira. Porque a Bíblia diz que quando os filhos de Deus estavam reunidos com o Deus Todo-Poderoso, veio entre eles também Satanás. E ali eles começam a debater sobre a condição de Jó. Deus falando com o adversário. Ou seja, nós sabemos que o inimigo existe.
Há várias informações na Bíblia Sagrada de que o inimigo existe. Por exemplo, Jesus Cristo, ele foi tentado por Satanás no deserto. E quem é mais santo que Jesus? Ninguém. Se o diabo teve a ousadia de tentar trabalhar na mente de Jesus, por que ele não vai tentar trabalhar na mente dos demais seres humanos que vivem por sobre a face da terra? Obviamente ele vai. Obviamente ele vai. Todas as coisas, todas as influências, todas as decisões que um ser humano vai tomar, ele tem opções diferentes. E entre essas opções, uma delas é apresentada pelo maligno querendo fazer essa pessoa sofrer. E identificar esse maligno, encontrar ele nas opções em que ele apresenta, buscar ele, saber quem é ele nesse momento é muito importante. Se você não tiver conhecimento do inimigo que você está lutando, se você não souber como ele trabalha, se você não entender a forma que ele age, você não consegue vencer. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos vencer o inimigo. Então, sabemos que Satanás existe e sabemos que ele quer fazer as pessoas sofrerem. Quando Paulo fala na carta aos Efésios, no versículo 16, no capítulo número 6, ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo não se refere a dardos inflamados como se fossem setas lançadas fisicamente. Paulo fala que esses dardos inflamados, eles são pensamentos negativos lançados na mente do ser humano. Pensamentos ruins são dardos inflamados que fazem este ser humano perder a sua fé. E aí, quando Paulo fala da armadura espiritual, ele fala de um escudo. O escudo é a arma de defesa. O escudo é uma arma de defesa que você levanta e se defende da espada, da lança, da flecha. É por isso que Paulo está falando que nós temos que ter esse escudo da fé para defender a nossa mente, o nosso pensamento de coisas que nos inflamam, que nos deixam inflamados. Veja bem a questão de Jó. A questão de Jó foi uma situação muito difícil mesmo. Porque quando, no capítulo 1 ali, Satanás ele comparece na presença de Deus, ele comparece na presença de Deus e ele diz: olha, Jó só é temente, Jó só é fiel por causa daquilo que ele tem, das bênçãos que ele possui. Toca no que ele tem e ele vai blasfemar de ti na tua face. Você compreende? O inimigo fez esta sugestão a Deus, só que Deus conhecia o seu servo Jó. Deus tinha um conhecimento muito grande de quem era Jó. Deus sabe todas as coisas e sabia que Jó não cederia aos pensamentos do inimigo, não cederia à influência do inimigo. Então a Bíblia Sagrada diz que primeiramente o inimigo ele destruiu a propriedade que Jó tinha. Ele destruiu a propriedade de Jó, a riqueza foi embora. E depois ele tirou a vida dos 10 filhos de Jó. E os filhos são a alegria foi embora. Depois ele tirou a saúde de Jó, e sem ter saúde, ele ainda tirou a dignidade quando a esposa de Jó o despreza. E como se isso não bastasse, o inimigo ainda mandou 3 amigos molestos, Bildade, Zofar e Elifaz, que ficavam o tempo todo no ouvido dele dizendo: isso é tua culpa, isso é pecado que você praticou, esse aí é uma semente que você está colhendo, uma semente do mal. Então veja bem, meu querido, minha querida, existem 2 poderes que trabalham na nossa mente. Eles ocupam um espaço na mente do ser humano. É aquele desenho animado, sabe? Que você vê um anjinho do lado, o diabinho do outro, falando os 2 coisas diferentes. Um levando para um lado maligno e o outro levando para o lado positivo. Parece ser engraçado, mas não é. É dessa forma que acontece. É dessa maneira que acontece na nossa mente. Jó, ele tinha uma fé tremenda e inabalável. Ele tinha uma confiança na palavra de Deus inabalável. Ele tinha uma confiança nas promessas de Deus inabalável. E ele era próspero pelo fato de ser abençoado por Deus, porque Deus honra a quem lhe dá honra, certo? Então, o desafio de Satanás foi fazer com que Jó
ele tentasse acreditar que todas aquelas desgraças que lhe estavam acontecendo eram o peso da mão de Deus. Era para desistir. A mulher de Jó chega em determinado momento, completamente usada pelo diabo, e diz assim: olha, homem, você tem integridade, você tem honra ainda estando nessa situação? Amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Então, aquela mulher, ela era um instrumento do maligno para colocar nele pensamentos negativos, demoníacos. Jó, respondendo a um dos seus interlocutores, no capítulo 19, eu vou ler do versículo 25 ao versículo 29, ele deixa bem claro. Veja só, Jó falando: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo em meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade, que devíeis dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Então veja bem, ele está dizendo para os amigos que estavam sabatinando, falando o tempo todo que era um pecado dele: olha, vocês cuidem da vida de vocês, porque não é assim, não é dessa maneira. Eu não cometi nada, eu não fiz nada de errado. Deixem de me fazer desistir da fé. Eu sei que o meu Redentor, aquela redenção, eu sei que a minha cura, eu sei que o meu milagre, eu sei que o poder de Deus, eu sei que a força de Deus, eu sei que a misericórdia de Deus, eu sei que a mão amiga de Deus, eu sei que a unção do Todo-Soberano vai fazer com que minha vida resplandeça. Então, essa voz negativa que está no nosso corpo, na nossa mente, ela tem que sair, ela tem que ir embora. Ela é motivada unicamente pelo impulso do medo. Sabe, a gente tem medos, na nossa vida a gente tem medos, ninguém pode negar que tem medos. A forma de Satanás manipular o consciente de uma pessoa é através do medo que ela tem de determinadas situações. Por exemplo, eu vou citar algumas formas de medo que utilizam espaço na nossa mente. Medo da pobreza, certo? Todos têm medo de ficar pobre, de não ter condições, de não ter o alimento. Medo da crítica. As pessoas têm medo de ser criticadas, elas não gostam de ser criticadas. Para nós mesmos somos perfeitos, não temos problema algum. O medo da perda da saúde, né? Quem não tem medo de ficar doente? Pensa, uma enfermidade, tantas enfermidades que assolam a humanidade, como o câncer, né? Ou até mesmo como essa pandemia, Covid-19. Então, a pessoa tem medo de perder a saúde. Além disso, a pessoa também tem medo de perder o amor. Todos nós amamos, somos apaixonados, temos as nossas pessoas que nós amamos, filhos, esposa, marido, e temos medo de perder esse amor. Não há como negar. Temos medo da velhice e também medo da morte. Esses medos, eles levam o ser humano a um lugar de paralisia, limitação, certo? Sim, esses medos nos deixam paralíticos espiritualmente falando. Eles nos escravizam dentro da própria mente, fazendo a gente fracassar. Você compreende isso? Começa a ter medo de pobreza. Aí você começa a ter medo. Eu não posso perder esse emprego, eu não posso iniciar aqui, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Pensamentos negativos, pensamentos contrários à vontade de Deus. Meu querido, minha querida, você não pode pensar dessa forma. Você tem que entender que para vencer a Satanás, você não pode ter medo desse problema. Você tem que ter coragem. Você tem que ir em frente, tem que assumir o risco, você tem que ir para cima. Você tem que confiar que Deus vai abençoar o teu negócio que você está começando. A limitação que você impõe por causa da pobreza na sua mente é uma limitação que te escraviza, é uma limitação que te faz fracassar.
te faz fracassar. Por quando você não acredita no seu potencial e quando você não acredita em si mesmo e muito menos vai acreditar que Deus pode mudar esse contexto, você não vai tentar nada. Você não vai lutar nada por nada, você não vai em busca de nada, você não vai iniciar nenhum negócio, você não vai bater em nenhuma porta e você vai ficar lamentando-se dentro do seu quarto, da sua casa, por não ter sido afortunado e não conseguir. Mas as pessoas que conseguem, as pessoas afortunadas, elas não têm medo da pobreza. Elas vão para cima da pobreza. Elas lutam com ela. O objetivo de Satanás é pegar o seu medo e te prender. Quando ele pega, ele descobre que você tem medo disso, ele te pega, entra na tua mente e te prende. Não é uma possessão demoníaca. Não, é uma limitação espiritual. É falta de fé. É falta de acreditar em Deus. A pessoa tem medo de ser criticado. Por exemplo, um cristão, um homem de Deus, está na igreja, tal, coisa dele, tem medo da crítica. Nós estamos sujeitos a críticas todos os dias. Eu mesmo sou sujeito a vários tipos de juízos. Pessoas que não me conhecem me julgam. Não me conhecem, não sabem quem eu sou, não sabem quais são as minhas origens, não sabem o que acontece na minha vida, quais foram as batalhas que passei, quais foram as provas que construíram o meu caráter espiritual. Não me conhecem e criticam. Se eu tiver medo da crítica, eu não apresento as minhas ideias. Olha, para que eu possa estar pregando esta palavra aqui, eu tenho que estar aberto para receber repreensões de pessoas, porque há teólogos, há linhas, há vertentes diferentes de pensamentos humanos que interpretam as escrituras de forma diferente, que vão me criticar. Vão dizer que não tem nada a ver, que eu não tenho que estar falando aqui que os medos são exatamente as armas que Satanás tem para trabalhar na mente do ser humano, que eu tenho que estar única e exclusivamente alertando as pessoas que Jesus Cristo, ele veio para perdoar os pecados. É claro, eu oriento você a buscar o amor de Deus, a crescer em Deus, e isso no contexto do estudo vai ficar bem claro. Mas eu também tenho que orientar você que existe uma força negativa e maligna trabalhando na sua mente, tentando conduzir você a uma alienação tamanha que vai fazer com que você abra mão das benesses que Deus tem para derramar sobre a sua vida e se acostume, numa paralisia espiritual, a receber migalhas na sua vida. Olha, se para materializar o milagre da prosperidade é preciso agir, se para materializar o milagre de portas abertas é preciso ir em busca, se para materializar o milagre de fazer com que coisas aconteçam na sua vida sobrenaturais você precisa agir, de modo algum você pode estar alienado às condições que o maligno impõe sobre a tua vida. Então você precisa se desalienar. A crítica, ela vem e eu pego as pedras que lançam sobre mim para construir a muralha que vai me proteger. Outro medo que uma pessoa tem é a perda de saúde, porque perder a saúde realmente é algo que estremece a fé de uma pessoa. Jó, como se não bastasse ter perdido tudo, ele tinha perdido a saúde. A pele dele enegreceu, feridas enormes, chagas enormes, colocavam para fora um pus, uma coisa nojenta. Ele fedia, ele teve que sentar em cima de um depósito de lixo onde tinha muita cinza, e ele com suas mãos cobria a cinza e raspava as feridas, aquele pus que vertia com um pedaço de telha, porque realmente a sua situação era crítica. Mas nessa situação crítica ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Você pode estar no vale da provação. Você pode estar num deserto sem fim, interminável na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você bem clara. O nosso Deus, o Deus a quem nós amamos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode fazer, ele pode te tirar desse cativeiro de dor, desse sofrimento. Agora, se você ficar obcecado, se cuidando, perca de saúde, perca de saúde, perca de saúde, e se a sua mente canalizar somente para aquilo, você vai ficar alienado também. Perda do amor, outra alienação. A velhice, esses medos, eles ampliam o espaço que o diabo ocupa na mente.
Quanto mais medo você tiver, mais força negativa do inimigo vai estar na tua mente. Quanto mais você pensar de forma negativa, mais você vai ampliar a ação de Satanás na sua vida. Certo? Você tem uma única arma de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para se defender de Satanás, você tem que estar baseado nas promessas bíblicas. Promessa de salvação, promessa de eternidade, promessa de cura, promessa de prosperidade, promessa de felicidade, promessa de bênçãos em todas as áreas. Olha, meu querido, se Jó tivesse focado na batalha que Satanás imprimiu na vida dele, ele teria perdido até a salvação. Mas ele estava focado no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra, que tudo pode fazer. E ele sabia que não existia limitações e que ele, sendo fiel e buscando a Deus, as coisas iriam mudar, mesmo ele estando naquela situação tão deprimente. Ainda que tenha amaldiçoado o dia do seu nascimento em um momento de dor, mesmo assim ele se manteve fiel até a última hora, orou pelos amigos molestos, foi abençoado por Deus, curado da enfermidade, restituído dos bens que possuía duplamente e ainda teve novamente 10 filhos e foi feliz porque teve uma vida dobrada. Ele viveu 140 anos quando o normal de uma pessoa é 70, 80. Então vejam bem, vale muito a pena ser fiel a Deus. Vale muito a pena acreditar em Deus. Vale muito a pena saber a forma que o inimigo trabalha. Você sabe agora que ele trabalha nos seus medos. E você sabe que ele pega esses medos e ele amplifica seus medos na sua mente para encontrar mais espaço. E que através dos seus medos ele pretende dominar a sua mente. E através de toda energia negativa que você emana quando você deixa de crer no poder sobrenatural de Deus e você abre espaço para que Satanás faça as suas sugestões e você as absorve, você está permitindo que essa atuação maligna faça de você um alienado, cativo e escravo de Satanás. E aí sim, todos esses sofrimentos que você tem medo, eles virão à sua vida porque é o que você consegue atrair. Você atrai isso para você. Porque a força que está em você é negativa. Agora, se você conseguir modificar isso, se você conseguir repreender Satanás, se você conseguir tomar posse do controle da tua mente, porque você tem que se apossar do controle da tua mente. Você não pode deixar Satanás o tempo todo ditar as regras de vida que você tem que viver. Você tem que tomar o controle da tua mente. Você tem que olhar para o obstáculo e dizer, não, esse obstáculo é passageiro. Eu vou vencer. Eu vou ser uma pessoa próspera. Ah, como eu vou ser uma pessoa próspera? Não, existe a possibilidade de fazer tal coisa, o Espírito Santo vai te orientando. E aí você não tem medo de fazer. Você investe naquilo. Você investe não somente o seu recurso, mas a sua capacidade, o seu entendimento, o seu trabalho, a sua força. E as coisas vão convergir para você de uma forma extraordinária, porque você está lutando com o diabo frente a frente. Uma vez que ele não possuiu o teu corpo, não há por que expulsar Satanás da tua vida. Ele não possuiu o teu corpo. E a influência de Satanás na tua mente, ela será constante. Afinal de contas, Jesus, ele foi tentado pelo diabo no deserto. Lá vem Satanás. Olha para Jesus, 40 dias sem comer no deserto. Não sentes fome? Transforme essas pedras em pães e mate sua fome. Era tão simples, né? E o diabo vem ali e ele tenta o próprio Jesus Cristo. Então, se ele tenta o próprio Jesus Cristo, por que ele não vai lutar com você? Ele vai sim. E ele não para por ali. Naquela primeira tentação, ele foi rejeitado. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, diz o Senhor, lutando contra ele. A energia negativa do diabo veio aplicar sobre ele uma cilada e ele simplesmente a rejeitou pelo poder da palavra de Deus, porque há uma promessa em cima daquele que é temente a Deus, que a palavra é viva e eficaz para alimentar. E aí vem o diabo novamente e diz assim, olha, cara, ninguém vai acreditar em você. Não vão acreditar que tu és o Filho de Deus, o Messias escolhido. Não vão, não vão. Então sobe no alto pináculo do templo e pula. E aí está escrito. O diabo pega a Bíblia e usa para fazer você sofrer. Para fazer você estar alienado. Ele pegou a Bíblia e disse assim, está escrito, os seus anjos dará ordem ao teu respeito
para que não tropece em pedra alguma. Pronto, tu pula do pináculo do templo, todo mundo vai estar olhando. Quando você estiver quase se esborrachando lá no chão, o Todo-Poderoso vai mandar os seus anjos. E aí, quando ele mandar os anjos vão te segurar. E aí todo mundo vai te receber com glória. Afinal de contas, os anjos de Deus vão estar com você, nenhum mal vai ter acontecido. É brincadeira? Não. Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo. E o diabo fazia suas sugestões malignas dentro dos medos que eventualmente pudessem ter, que Jesus pudesse ter. Porque Jesus tinha alguns medos. Veja bem, ele sabia que iria ser crucificado, ele dobrou o joelho no Getsêmani, e eu acredito que, angustiado pelos sofrimentos que ele iria receber, ele pediu: se tu podes, passa de mim esse cálice. Eu não quero, eu tenho medo dessa cruz. Ou seja, mas todavia faça-se a tua vontade, eu não vou recuar. Então Jesus tinha seus medos, e entre eles, quando ele sai do batismo de João e ele vai para o deserto jejuar e orar, ele vai se preparar para o seu ministério. Estou batizado e agora eu vou para o meu ministério, vou pregar a palavra. Então eu preciso estar preparado. E lá no deserto o diabo vem e começa a tentar Jesus em cima dos seus medos. O medo de não ser recebido. E Jesus de pronto rechaça, diz: não vou fazer isso não, Satanás. Não. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Palavra rebatida com a palavra, na esperança de que o diabo fosse embora. Mas o diabo não foi embora não, porque o inimigo é astuto, ele vai continuar lutando a vida inteira contra você. E ele vem com mais uma tentação. A Bíblia diz que ele levou Jesus a um alto monte muito alto, que daquele monte se via todos os reinos do mundo. Gente, em primeiro lugar, isso não pode ter acontecido fisicamente. A Terra é redonda, isso comprovado cientificamente, e o monte mais alto do mundo é o Everest, e de lá a limitação da visão humana, que vai até 10 quilômetros, não permite que você veja todos os reinos do mundo. Então, de modo que isso é impossível acontecer, né? Então, o que aconteceu foi que Jesus, na sua mente, recebeu essa visão. Por isso que eu digo e insisto que, se ele trabalhou na mente de Jesus, ele trabalha na mente de todos os seres humanos. E ele não trabalha de forma positiva, ele trabalha de forma negativa. Nesse momento ele queria que Satanás queria que Jesus abrisse mão do seu chamado. Olha, não vai por esse caminho, eu tenho mais para te dar, te dou todos os reinos do mundo. Foi confiado a mim, eu dou para você. Eu sou o príncipe desse mundo, de modo que ele habita nesse mundo, certo? Em dimensões diversas, paralelas, mas ele habita nesse mundo. Então, é o príncipe deste mundo. Então, o inferno provavelmente é esse que nós estamos vivendo. E o sofrimento de uma pessoa é absorvido pela carga negativa que ela coloca na sua mente, no seu coração, através de citações demoníacas inseridas na sua mente, por uma brecha criada, por um medo que esta pessoa tem, e uma falta de confiança em Deus. Por isso, policie-se. Não deixe sua cabeça ser um acampamento de Satanás. Não deixe que as sugestões do inimigo possam te afligir. Não fique cabisbaixo por causa dos seus medos, porque é justamente os seus medos que ele pega para fazer você sofrer. Levante a sua cabeça. Como um grande vencedor, tome posse da sua vitória. Limite Satanás naquele cantinho que ele tem que ficar limitado e deixe a sua fé se sobrepor a todas essas situações. E entenda que seus medos são a chave da sua vitória. Porque ainda que você tenha medo, você não pode ficar acomodado. Ainda que você tenha medo, você não pode se curvar. Ainda que você tenha medo, você não pode aceitar a derrota. Então não faça da derrota a tua vitória. Faça do sentimento de fracasso um sentimento de bênção, um sentimento de vitória, de receber aquilo que Deus tem para te dar. E atraia para si o poder do Espírito Santo. Deixa Deus agir na tua vida. Porque, havendo medos e havendo uma porta aberta para o inimigo ocupar espaço, é por esse caminho que ele vai entrar.
Eu encerro aqui o primeiro momento que nós vamos ter falando sobre como vencer a Satanás. Acho que deixei claro estes tópicos. Você deve analisar, avaliar e orar em cima desse contexto. E nós vamos voltar dentro desta temática, porque ela é muito extensa, falando mais sobre esta batalha espiritual, a fim de que você possa receber a bênção de Deus na sua vida. Vamos orar. Paizinho querido, Paizinho amado, na Tua presença, meu Deus, eu me coloco, pedindo para que o Senhor venha ao encontro dessa pessoa, revista sua mente, revista o seu coração, revista, meu Deus, revista essa pessoa da Tua armadura espiritual e não permita, meu Deus, que ela se torne mais um cativo do negativismo de Satanás, antes que ela tenha liberdade para tomar posse, se apropriar da sua mente e acreditar que o Senhor pode fazer o milagre na vida dela. E dessa forma eu uno a minha fé com a dela e determino a falência, determino a derrota, determino que sejam quebradas todas as maldições e vínculos com o maligno e que a sua mente seja livre e aberta para que ela possa ser fiel, temente a Deus e se apropriar de todos os benefícios que o Senhor tem a dar na sua vida em forma de milagre. Pai, coloco em Tuas mãos e desde já te agradeço, sabendo que muitos testemunhos povoarão as páginas dessa rede social onde é postada esta mensagem. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, Deus abençoe a todos e nós retornamos no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você ama. Até lá.